E o Conselho de Ética da Câmara dos Deputados adiou para amanhã a votação do relatório que pede a cassação de Eduardo Cunha. A votação foi adiada porque o PRB, partido aliado de Cunha, fez uma manobra para que a deputada Thieron não comparecesse à sessão, o que abriria espaço para um deputado suplente do PMDB fazer o voto decisivo que garantiria a absolvição de Cunha por 11 votos a 9. A questão agora é saber se a deputada Thieron vai comparecer à sessão de amanhã. Sobre estes últimos acontecimentos, nós vamos conversar agora com o professor de Ciência Política da URGS, Paulo Pérez, e o cientista político Bruno Lima Rocha, que também é professor da Unicinos e da ISPI. Bom, sejam bem-vindos, professores. Obrigado. A pergunta que eu faço, estou tentando entender, bom, mais uma vez, Eduardo Cunha, as suas manobras para não ser cassado. Está todo mundo tentando entender da onde vem esta força, esse poder que Eduardo Cunha. Como é que se gestou, se gerou, né, toda essa situação? Porque isso deve ter um começo, e não é de ontem, não é, gente? Tem um começo e a gente não sabe se tem um fim, mas eu vou deixar o Bruno que ele... Eu vou começar. Vai lá, Bruno, porque essa é a pergunta de... Já que é o Eduardo Cunha, é uma pergunta de 6 milhões de dólares para cima, né? Presente grego. Então, Presente grego. Se a gente pegar a trajetória do Eduardo Cunha, ele tem um momento que ele se gruda na campanha da Arena, em 82 e 84, e cola no partido... Ele se aproxima da Arena no final dos anos 70, na virada do PDS, ele cola na campanha, que sai derrotado, agora me foge o nome do senador, para o governo de Minas Gerais, em 82, que ganha Tancredo Neves. Tem um lapso no currículo público do Cunha, onde ele termina esse vínculo, economista formado pela Cândido Mendes no Rio, o homem vinculado, se não me engano, ao mercado de capitais, um baita gestor nesse sentido, né? No elogio técnico, não ético, tá? Sempre faz essa diferenciação. E aí ele já entra na cota do Collor. Tanto que ele assume a Telerge no governo Brizola, no segundo governo Brizola, no Rio de Janeiro. E desde então, ele vem ascendendo. Porque o que eu entendo, Eduardo Cunha, ele é um operador que tem algumas entradas. Para ser breve, ele faz intermediação para as empresas de telecomunicações, ele faz o lobby do seu próprio setor, né? Setor neopentecostal, e nesse ponto ele é ecumênico, ele opera para todas as igrejas, tá? Incluindo, se o PRB está aliado dele, ele tem uma reaproximação com a Universal, isso é uma evidência. E também o próprio Eduardo Cunha, ele consegue tramitar e tramar pelo tal do baixo clero, pelos chamados 300 votos, 308 votos, 314 votos, 347 votos, que são votos de pessoas que em público passariam vergonha, como passaram naquela tarde fatídica daquele domingo, que votaram a admissibilidade na Câmara. É por onde eu iria. E ganhou muita margem de manobra, manobrando com o regimento embaixo do braço. Agora, a partir daí, as relações factuais, a gente precisaria ter uma capacidade investigativa que não temos. A gente está comentando fonte secundária e fonte terciária. Sim. Mas dá para a gente dizer que ele tem um conhecimento, ou pelo menos a equipe dele tem um conhecimento absurdo de todo o regimento, né? O Eduardo Cunha mesmo tem, né? Eu tenho alguns amigos lá que são assessores legislativos. O Eduardo Cunha, ele tem anos já da política, né? Então, ele sabe que, conhecendo a fundo não só o regimento interno, as regras, né, de como as coisas acontecem, tramitam, mas também de como propor projetos de lei, colocar o que eles chamam de jabuticaba, que são penduricalhos que ninguém percebe e passa. Ele tem o que a gente chama de controle de poder da agenda, quer dizer, ele sabe o momento que coloca algo para votar, ele só coloca quando ele sabe o resultado. Quando o resultado não é favorável, ele já preparou um plano B, que é votar a mesma matéria, com uma pequena alteração dizendo que é outra. Ele fez isso, por exemplo, na votação da reforma política, não é? Então, ele tem essa capacidade de controle da agenda, porque ele conhece muito bem todos os trâmites, os ritos internos da Câmara dos Deputados. Fora isso, ele tem um grande poder, aqui colocando-se bem claramente, pelo fato de que há anos que ele está na política, controlando vários espaços de poder, seja em estatais, né? Ele conseguiu, digamos assim, construir um capital pessoal de capacidade de captação de recursos financeiros por intermédio de empresas que ele representa no parlamento, né? Por intermédio de projetos de lei, ele representa diretamente essas empresas, e não só empresas, interesses também de grupos religiosos. Ele consegue a captação de recursos que são extremamente importantes para vários deputados do baixo clero conseguirem financiar suas campanhas. Sim.
E com isso ele controla uma bancada que a gente pode dizer que ela é suprapartidária. Às vezes as pessoas ligadas a igrejas que são de partidos diferentes, mas nem sempre ligadas à igreja, elas têm elas devem ao Eduardo Cunha o dinheiro. Fora isso, ele tem mecanismos que não são, digamos, divulgáveis. Ele tem documentações, ele tem informações a respeito da vida pessoal, a respeito da trajetória desses políticos, que ele tem como um último recurso para controlar o comportamento deles. Vídeo que aconteceu com o atual presidente da Câmara. Na verdade, o atual presidente da Câmara, o Maranhão, é totalmente o controle remoto do Eduardo Cunha na Câmara dos Deputados hoje. Bom, você pode participar enviando perguntas ou comentários pelo WhatsApp 9588-2374, 9588-2374. A gente está esperando a sua participação. Vamos para a segunda questão. O pedido de prisão de Jucá, Cunha, Calheiros e Sarney é um indício de que a Operação Lava Jato está sendo preservada? Como é que a gente pode interpretar isso? Porque foi colocado em xeque a partir desse governo, né, do que foi dito no início, se a operação não sofreria interferência. A gente conversava antes de entrar aqui, algumas conjecturas podem ser feitas publicamente e, ao mesmo tempo, me dá um pouco de medo fazer essas conjecturas. Então, a gente está no ar, tem que pisar em ovos, tá? É possível que sim, que a Operação Lava Jato tenha já um moto contínuo que não passe pelo controle da agenda do Palácio Planalto. Essa conjectura ela é possível. A outra situação é que ela continue preservando os seus alvos seletivos, apontando as baterias para uma espécie de consórcio de oligarcas que dá base para o próprio governo Temer, deu base para o governo Dilma, deu base para o governo Lula, deu base para os governos Fernando Henrique Cardoso. E com isso você já isola competidores da arena política. Não por acaso também está no alvo atual das denúncias, ou circulando por denúncia midiática, e a gente não sabe se juridicamente falando também, o PSDB de Minas, cujo presidente está preso. Sim. O presidente do PSDB de Minas ele é a antessala para Antônio Anastasia e para Aécio Neves. Quem está isolado até agora? O PSDB de São Paulo. Eu iria por essa pista, pelo sentido político. Os meandros do jurídico brasileiro é tamanho ativismo judiciário que eu diria que a gente está afirmando, eu não sou do direito, tá? Mas a gente está afirmando uma espécie de direito comum pela via da jurisprudência, com muita força para o estamento jurídico, para o estamento de procuradores e para alguns setores da Polícia Federal a partir dos seus delegados. Isso está ficando incontrolável e, literalmente, a autonomia dos poderes fica sob suspeita, porque toda a prática política brasileira está sob suspeita. Sim. Existe ingerência do capital? Muito grande. Ela é criminalizada? Não totalmente. E aí a gente fica na suspeição total. Hoje, o senador Cássio Cunha Lima, do PSDB da Paraíba, falou algo óbvio. Isso está ficando fora de controle. Foi uma constatação. Concordo com ele, embora não seja elogio. Bom, vou dar a oportunidade agora ao professor Paulo Pérez, mas vou acrescentar, dá para entender que o Lula também pode ser um próximo alvo dessa lista? Eu suspeito que sim, Quer dizer, na verdade, retomando lá então o ponto da sua pergunta, e a gente chega no Lula, por um lado, isso mostra que não há um obstáculo à condução da Lava Jato, quer dizer, não há um obstáculo. Mas eu suspeito, na mesma linha do que o Bruno colocou, que há um direcionamento intencional. E acho até que político-partidário. Quer dizer, não há um obstáculo, mas há um direcionamento. Eu desconfio, na verdade, que o que vem acontecendo agora com os principais caciques do PSDB, porque são lideranças importantes que estão sendo faladas agora. Sarney foi presidente da República, não é? Renan Calheiros é o presidente do Senado, está na política há muitos anos, é um político que controla muita coisa do PMDB. Romero Jucá, ele está no poder em governos há muito tempo, estava no governo Dilma. E o Eduardo Cunha, que a gente discutia agora, né? Quer dizer, o que está acontecendo, na minha opinião, é que a gente tem que pensar o seguinte: por que essas prisões estão sendo pedidas agora, uma semana, foi divulgada hoje? Por que estão pedindo prisão dessas figuras? Por que a imprensa de grande penetração nacional começou a divulgar esses áudios lá na semana passada, a Folha divulgando o Romero Jucá? Eu acho que tem alguma agenda aí. E aí eu tento a seguir o seguinte caminho. Desconfio, né? Não tenho elementos para isso, mas olhando o jogo de cima, eu desconfio que possa ser uma articulação política do próprio PSDB, que envolve, de certa maneira, a redução do poder do PMDB de uma certa parte, para que o PSDB assuma um maior controle no governo e, numa segunda instância, uma espécie de fogo amigo, quer dizer, uma luta interna no PSDB, entre o PSDB de São Paulo, Sim. que controla a Folha de São Paulo, a imprensa maior nacional,
contra o PSDB de Minas, especialmente Aécio Neves. Né? Já visando uma possível candidatura para 2018 ou talvez antes. Porque com essas divulgações também, e eles já começam a perceber que talvez o governo Temer seja insustentável, com as divulgações dessas gravações, talvez esse grupo comece a perceber que pode ser que o governo Temer não dure tanto tempo assim e acaba que podemos ter eleições antecipadas porque pode ser que a Dilma aceite um acordo que começa a ser costurado para reverter a situação dela no Senado, que é o retorno da Dilma com o compromisso de que ela convocar eleições. Se empenhará na aprovação. Que aí só a partir disso. A partir da convocação da presidente da República teríamos eleições aí não é uma convocação. Numa das opções. Né? Ela terá que ser um projeto aprovado no Parlamento, para ter antecipação das eleições. Antes da pergunta do Theo de Gravataí, só um comentário, porque eu não assisti toda a sessão, mas assisti alguns trechos. Justamente no trecho que eu estava assistindo, eu vi uma declaração do deputado Marquesan Júnior, né, falando sobre o nosso governo, naquele momento ele se colocando, né, se inserindo nesse atual governo, o governo interino, ainda como base. Então, aquela declaração me chamou a atenção justamente nesse aspecto, né? Como o PSDB está se colocando nessa situação, e a pergunta do Theo, né? Bom, vou para a pergunta do Theo, é que eu ia encaixar junto com a análise, a partir de agora, de como o governo Temer vai, porque desde o início tem tido problemas com seus ministros. Sim. E como é que o governo Temer... Mas antes vamos para a questão do Theo lá de Gravataí, minha pergunta é a seguinte. Obrigado pela audiência, Theo. O que pode ser feito contra esse casuísmo na política? Eu, sinceramente, nesse momento, nada. O que poderia ser feito em 2013 era um pacto por uma reforma política onde destravasse algumas amarras do processo político brasileiro, permitisse maior participação direta da população e tentasse isolar o poder do agente econômico por sobre a decisão, pelo menos eleitoral. Sim. Nesse momento, a gente vive uma crise de pacto político interno e as instituições são reflexo disso. Quem acha que a instituição vem primeiro é um pensamento mágico. E que o processo institucional deliberativo vai passar por cima do jogo de poder é um pensamento duplamente mágico. Nesse momento, eu acho que, infelizmente, nada. É resolver essa crise política com a relação dura entre os atores e, na sequência, talvez, ter um novo arranjo político brasileiro. Sim. Agora, vamos para cima, né, do governo interino Temer, vamos analisar, né, a partir de que os problemas com os ministros desde o início, né, vamos estar aqui Jucá, enfim. Como é que o Temer vai conseguir governar, já que o núcleo do PMDB, do seu partido, está sendo atacado? Como é que ele pode se desvincular, tentar conduzir o governo na medida em que, já no centro, né, já começa a ter problemas muito sérios? Olha, a própria forma... Quer dizer, o que ele enfrenta? Ele enfrenta três processos complexos. Primeiro, como o próprio governo surgiu. O governo Temer surge num processo de impeachment altamente questionado por grande parcela da população, que continua fazendo manifestações quase todos os dias no país. Quer dizer, a grande imprensa não divulga, mas há manifestações grandes em todos os lugares do país, em quase todos os dias, né? E até fora do país. Então tem um déficit de legitimidade. Isso já é um problema, até internacionalmente. Né? Em segundo lugar, a resistência que o próprio PT faz, embora não seja uma bancada grande, mas faz ali o tempo todo denunciando e apontando falhas no processo de impeachment, mas também que há várias contradições no governo Temer. O terceiro ponto, que eu achei mais problemático, é que Temer, justamente para poder assumir a presidência da República interinamente, nesse processo de impeachment altamente questionável, teve que fazer uma aliança, uma composição com grupos que estão plenamente envolvidos nessas denúncias de corrupção. Né? O que deixa mais claro ainda, e as gravações começaram a mostrar isso, do Romero Jucá e tal, que o quê? Que se tratou da retirada da presidenta Dilma porque ela deixava as investigações correrem. E o que eles queriam era estancar tudo por ali mesmo. Né? Ora, quando ele assume a presidência com um grupo desse, é claro que ele assume com uma série de janelas de vidro que vão ser quebradas o tempo todo. E é o que tem acontecido. Os ministros têm caído. Fora o fato de que o Michel Temer vem se mostrando realmente, acho eu, assim, uma figura muito inábil do ponto de vista da liderança política que uma presidência precisa. Né? Por exemplo, ele nomeia o José Serra para ministro das Relações Exteriores, né? Que é a diplomacia, e alguém estava brincando comigo hoje falando, né? Mas como é que nomeia para o principal diplomacia do país uma pessoa que não tem um amigo?
ele não faz amigos e se nomeia essa pessoa para a diplomacia. E, de fato, ele assume o Ministério das Relações Exteriores brigando com todo mundo, porque os países que falaram, olha, a situação no Brasil não é preocupante, ele esculhambou com todo mundo, uma pessoa responsável pela diplomacia. Então, de fato, é um governo que eu não sei como se sustentará nas próximas semanas. Bom, vamos então atender os nossos telespectadores. É o Ricardo, isso, de Porto Alegre, né? Ele diz assim, ó, Mercadante, Lula, Dilma e outros do governo interferiram na Lava Jato. Dilma se escapar do impeachment será caçada pelo TSE em 2017, com certeza. Já tem fatos comprovados de Caixa 2 na campanha. Essa é a participação do Ricardo. Como é que vocês podem analisar? Bom, vamos pressupor... Mas esses nomes importantes do PT que foram citados. Não, vamos pressupor que o TSE julgue a cassação da chapa e não faça uma manobra jurídica absurda de separar os caixas de campanha de Dilma e de Temer. São da mesma chapa, não são? Já em 2017, nós teremos uma eleição indireta. Se a base do Congresso tiver totalmente brigada, uma disputa ferrenha para escapar do judiciário e desleal ao governo Temer, nós vamos ter um governo tampão que não vai ter saída nenhuma para governar o país. Aí sim pode ser talvez que venha uma PEC às pressas para antecipar eleições. Seria, em havendo cassação, eu antevejo esse cenário. Não, já pensou a dificuldade? Quer dizer, se o Temer vai se segurando ou se a Dilma vem, nos dois cenários, se acontece a cassação da chapa em 2017, já não é possível fazer mais eleição direta, porque já estamos acima da segunda metade do mandato, né? Sim. Na primeira metade, eleição direta, na segunda metade, eleição indireta. Poxa, se já temos uma dificuldade de legitimidade do presidente interino, porque todo mundo diz, olha, não, o cara, na verdade, assumindo um processo questionável. Se fizermos, a partir de 2017, uma eleição indireta para presidente da República, que a população não vai participar, como é que a população vai dar legitimidade para essa nova presidência? Sim. E quem será eleito? Né? Porque a eleição vai ser indireta pelo Congresso, que é esse Congresso que está aí. Pois é. Né? Eu acredito, talvez Paulo seja até um construto político louco ao vivo aqui, o Brasil teve um golpe semi-parlamentarista. Tá? E nós não temos parlamentarismo no Brasil. Então, qualquer mudança de governo e mudança de gabinete é uma crise política permanente. Se tivermos parlamentarismo, eu tive com o Paulo num programa em outra estação semana passada, falou algo muito correto. São esses partidos que estão aí, que vão organizar o parlamentarismo. Eu ainda prefiro a consulta popular direta para o presidente. É menos pior. Dá margem para cobrar a legitimidade. Agora, se tivermos eleição indireta, a população não vai dar nenhum tipo de aval, é impossível governar. Sim. Governo não é mágica, não é decreto, não é um acordo de tipo campeonato de futebol. Não é só tapetão. Tem que ter legitimidade, ou aparência mínima de legitimidade. Sim. Eu ia falar da famosa virada de mesa, como a gente chama no futebol. Tá tendo toda hora. Tá tendo toda hora. Bom, vamos lá. Vamos para mais um telespectador. Eu quero dizer que, infelizmente, vai ser difícil atender todos os telespectadores. São todos participando, né? Todos, obviamente que não, mas uma grande parte está participando pelo WhatsApp. 9588-2374. Já coloca na sua agenda e participe, se não der hoje, numa outra oportunidade, né? Bom, vamos ver. O Ivato é aluno de Relações Internacionais. Ele diz assim, ó, gostaria que vocês comentassem sobre a omissão do STF, apesar de todo o fenômeno da judicialização em relação à barbárie cometida nas votações sobre a admissão do processo de impeachment. O posicionamento da Suprema Corte não deveria deixar de apenas regrar os ritos e tomar decisões incisivas aos procedimentos parlamentares e do próprio Executivo? Pergunta, então, o Ivato, lá de Montenegro. Um abraço para o Ivato e para todo mundo de Montenegro. Paulo, eu... Bom, Ivato, boa tarde, boa noite, né? Bom, eu não sou exatamente da área jurídica, embora eu discuta muito com os meus colegas da área jurídica, e a gente tem uma... o que eu posso dizer é o seguinte, na área jurídica tem uma divisão, no pessoal que estuda isso, né? Tem um pessoal que acredita que o Supremo deve seguir apenas analisando os ritos, e tem um grupo que diz que não, o Supremo também tem que analisar o conteúdo do processo. Na minha avaliação, como cientista político, né, dado que o Supremo, o Tribunal, a Justiça é um poder da República, cujas decisões interferem diretamente na governabilidade, no nosso caso, interfere diretamente no processo democrático, quer dizer, se a gente vai ter uma democracia saudável, se vamos ter essa democracia que passa por dificuldades... eu acredito, na minha interpretação, que o Supremo não deve ficar se atendo apenas ao rito. Ou seja, dizer, não é um golpe porque o rito está sendo
cumprido, né? Quer dizer, quem é acusado tem direito de defesa, cumpre-se os prazos. Eu acho que o Supremo tem que ir mais adiante. Quer dizer, se o Supremo é o guardião dos direitos constitucionais, dos direitos individuais e dos próprios pilares da democracia, o Supremo não pode ficar nesse preciosismo formalista de analisar apenas o ritual. Por quê? Porque, na verdade, o golpe não é o fato de que o ritual não está sendo cumprido. É o mérito. O golpe é o mérito. Sim. Quer dizer, que a gente diz que tem golpe porque, na verdade, a acusação não se sustenta. O Supremo vai ter que falar sobre isso. Eu queria insistir um pouquinho sobre isso. Eu tenho uma pergunta para ti. Tá bom. Diretamente para ti. Então tá bom. Nosso telespectador. Quem mandou aqui é o Gerson de Alvorada. Professor Bruno, ele pergunta o seguinte, ó. Será que caindo os chefões da quadrilha, Eduardo Cunha também cai? Né? E ele diz que ouve sempre o programa. O senhor estava falando que estava em outra emissora. A gente manda aqui um abraço para os nossos colegas do Esfera Pública, lá da Rádio Guaíba, né? Juremir Machado, a Thalita. Sejam sempre bem-vindos aqui no Conexão RS. A gente troca audiência, isso faz parte. E eles assistem o programa. Exatamente. É isso que nos deixa muito orgulhoso e também somos, né, ouvintes do programa. Claro. Professor Bruno. Olha, pura conjectura. Só para existir uma vírgula. Sim. A tese que o Supremo julga o rito e não o mérito, e que o Senado é uma tribuna plena, é uma tese, não entender, uma loucura de magistrado romano, foi defendida por Janaína Pascoal na Comissão Especial do Impeachment. Então a tese que está sendo válida é a tese de Janaína Pascoal. Isso a gente tem que admitir. Ela venceu na sua tese jurídica. Ela, porque foi quem defendeu ardorosamente isso. Vamos lá. Acho que não. Se Eduardo Cunha cai e cai atirando, as consequências para a República são imprevisíveis. Eu lembro de Roberto Jefferson na CPMI dos Correios. É verdade. Dizia ele, abre aspas, se o Carequinha falar, como diz o sotaque dele, derruba a República. E o Carequinha não falou, o Marcos Valério não falou, está comendo uma cana de mais de 20 anos por causa disso. Então, como Eduardo Cunha cairia e se ele usaria a sua munição, ou seria uma transição, ou seria, sei lá, uma espécie de acordo mínimo, tipo, não toque no meu patrimônio, não toque na minha família, eu me calo, eu deixo a política e eu arrisco a minha liberdade jurídica fora da minha imunidade. Mas pelo temperamento dele, você acredita que ele cairia calado? Acho que não. Eu acho que também não. Mas a gente não sabe o que está em jogo. Sim. Bom. Exato, a gente não sabe o que está em jogo, porque, na verdade, essas Falar investigações... isso ao vivo é uma loucura, né? Essas investigações envolvem a família dele, né? Sim. E aí a coisa fica bastante mais complicada, porque realmente pode chegar na esposa e na filha. E aí pode acontecer negociações desse tipo, né? Quer dizer, você sabe de muita coisa, você pode até falar até aqui, mas se você quer preservar a sua família, pode ser que, num desespero, ele faça isso. Mas, de fato, é um tanto quanto imprevisível, eu acho, porque o Eduardo Cunha ele é bastante frio e, olha, não se engane, ele sabe de muitas coisas e deve ter várias delas documentadas. Olha, eu já estava com medo, mas agora eu fiquei com mais medo, porque do jeito que o professor Paulo Pérez falou, gente, a gente está falando de política aqui, não é da máfia. Tá? Deixar bem claro, porque essas situações envolvendo família e seguridade, a gente lembra da máfia italiana, a gente lembra da máfia americana, de Chicago, enfim. Chegamos nisso. Parece, no final, a impressão que dá é essa, chegamos nisso. nisso. Bom, professores, sejam sempre bem-vindos. Muito obrigado por atender. Eu quero, mais uma vez, deixar claro que nós convidamos vários cientistas políticos, né? Cada um tem a sua visão sobre os fatos e as situações que acontecem no nosso país. Os professores sempre nos atendem. Fica o espaço para outros serem convidados. Por favor, entre em contato com Conexão RS. Aqui a gente quer um debate democrático acima de tudo, mas a gente precisa que as pessoas queiram falar, né? Queiram debater, queiram discutir. Sejam sempre bem-vindos mais uma vez. Muito obrigado. Obrigado.